Salve! Ao longo dos últimos tempos a gente vem conversando aqui a respeito das coisas que estão deixando magos anjos de cabelo de pé. Cada vez mais a gente, sim, a gente, eu não estou fazendo isso sozinho, vem destruindo crenças e velhas superstições em nome da magia e isso está incomodando cada vez mais pessoas. E por isso tem o poder de chacoalhar a galera que propõe um pretenso poder a partir da ignorância, tipo líder religioso, saca? E ao longo dos últimos vídeos, desde o meu exposit do Mago Ateu, eu venho trazendo a vocês explicações sobre cada ponto do trabalho que já podemos compreender através de ferramentas reais e não da imaginação ou fé de qualquer tipo. Uma dessas coisas foi o contato com espíritos, o trabalho espiritual e agora vai mais uma. Como a magia pode funcionar sem sobrenatural? Como sempre, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira e mais rápida para nossos amados magos anjos, aquelas pessoas que veem os vídeos em velocidade 2, se educam com TikTok e acreditam que vídeo de YouTube é uma espécie de resumo de tudo que precisa saber para ser expert em alguma coisa. Segunda parte é para você que ainda não atrofiou seu cérebro e quer aprender um pouco mais. Então, seja bem-vindo, meu nome é Nino Denani, sou pós-graduado em Neuropsicologia, mago hermetista e quero convidar você a conversar um pouco mais sobre as artes mágicas. Olá, meu querido Mago Anjo, paz profunda para você, gratiluz, e seja bem-vindo a esse nosso processo de autoconhecimento à luz do raio violeta de São Germain. Você que é o Mago Anjo ainda segue o caminho dessas coisas que não nos contaram, que a igreja não quer que a gente descubra e que vem guardando em seus livros mais antigos que nós queremos muito acreditar que são verdade, por quê? Claro, os antigos tinham muito mais condição de saber mais do que a gente sabe hoje, afinal, eles tinham plantas de poder que faziam uma conexão holística muito maior, não é mesmo? Então, quero fazer um convite a você, só um convite mesmo, você não precisa se preocupar em aceitá-lo, afinal a gente deve respeitar todas as opiniões e religiões, mesmo que essas opiniões e religiões matem pessoas que não concordam com elas, não é? Então, imagina só por um minuto. Abre aí seu terceiro olho e aproveite para descalcificar a glândula pineal enquanto fazemos esse exercício. E se não existisse nada disso? Não sei se você vai conseguir entender isso, mas eu posso te garantir que nós não sabíamos antes do que a gente sabe hoje. Sim, a humanidade evolui e nós evoluímos também. Isso quer dizer que nós temos capacidade de saber também evolui. E eu vou te dar um exemplo. Antigamente no Egito, coisas como vírus, bactérias não eram conhecidos. A gente não tinha microscópios ou coisas que aumentassem as coisas que a gente vê. E essas coisas, quando atacavam uma pessoa qualquer, eram tidas como males divinos. O que a gente conseguia ver eram as coisas normais, perna quebrada, ferimento de pele, essas coisas. Agora, coisas causadas por vírus, bactérias e germes eram tidas como coisas de Deus pelos hierofantes. Acontecia uma coisa muito parecida durante também a Idade Média. Alguns males eram tidos como coisas dos demônios e eram usados exorcismos para lidar com isso. Ok. Vida que segue, a gente conseguiu ir inventando coisas porque algumas pessoas não se satisfazem com a história de que qualquer coisa que a gente não sabe era culpa de Deus ou manifestações metafísicas, e aí novas invenções vieram. Mesmo males psicológicos, transtornos, traumas começaram a ser explorados pela humanidade. Conforme nosso conhecimento evoluía, a gente descobria coisas e íamos tirando essas coisas da tutela de um mundo metafísico, beleza? Por exemplo, na Idade Média era comum tratar a gripe como algo do demônio. Agora a gente trata como um remédio, certo? Compreendeu? Então tá. Tanto lá quanto cá a gente tem pessoas que ainda ficam fixas à ideia antiga. Basicamente fica mais fácil. Hoje ainda a gente tem gente que defende terra plana por conta dessa mania de se prender a ideias antigas, por exemplo. Mas a gente já tem ferramentas, não só matemáticas, como experimentais mesmo, para testar essa tese. E o que isso tem a ver com magia? A magia também é uma cadeira que visa tentar compreender o mundo. Então, enquanto a gente dava muito das coisas que fazemos e vemos para o metafísico, a magia acompanhava essas coisas e a gente fazia o mesmo. Só que a magia, o conhecimento mágico, mudou assim como a gente. E novas coisas foram sendo adicionadas a isso, outras coisas foram sendo tiradas. Mas hoje a gente ainda tem magos que acreditam em metafísica? Sim, a gente tem. Como eu costumo dizer, a única coisa que todos nós magos concordamos é que o mago é livre e essa liberdade inclui a escolha de acreditar em algo ou não. Entretanto, eu sou um cara que gosta de fazer perguntas e procurar respostas de verdade, não ficar refém da minha própria crença, pois eu tô dizendo eu, considero isso também uma forma de prisão. Com o tempo eu fui buscando responder as coisas e algumas respostas que encontrei desencorajaram a minha crença nessas coisas. Por conta disso, acabei procurando explicar o funcionamento das coisas sem a existência de espíritos, por exemplo, e adivinha só, eu consegui explicar muita coisa. Eu tô certo em todas elas? Não sei. Muito do que eu falo aqui está na vanguarda da exploração do cérebro e do comportamento humano, por exemplo. Então, embora muita coisa eu realmente explique com a própria realidade, eu posso estar errado em algumas coisas e, como diz o ditado, estou aberto a mudar frente a novas descobertas ou evidências. Mas então, como a magia funciona sem tudo isso?
funciona basicamente com a compreensão e percepção da realidade, da nossa forma de interpretá-la, afinal o todo é mente, e da observação e compreensão do comportamento humano. Por exemplo, nós sabemos o que faz um ritual parecer que funcionou. Temos estudos sobre isso, e a coisa minha, se a gente consegue fazer uma pessoa pensar que um rito funcionou usando esses fatores, a gente pode fazer com que a pessoa mude sua própria percepção de realidade, fazendo com que ela haja de forma diferente, mesmo que inconscientemente, o que faz com que a realidade dela mude de verdade. Entende? É daí que vem a história de que magia é conhecimento e que conhecimento que muda a vida. Mas enfim, eu acho que já me alonguei demais essa explicação para os nossos queridos e amados magos anjos. Então, eu fico por aqui, espero que você tenha uma vida iluminada, que as fadas e gnomos possam trazer toda a bênção à sua vida. Amém. Beleza. Já que todos os magos anjos se foram, que tal se a gente se aprofundar um pouco mais nessas coisas? E vamos começar de onde a gente parou. Você já viu que quando alguém faz um discurso, daqueles discursos de coach, motivacional e tudo mais, a tendência é que as pessoas saiam da reunião mais motivadas? O que o palestrante está fazendo nesse momento é cuidando para que você compre uma história a que ele está contando e que essa história seja emocional o suficiente para que toque você em áreas da mente que você não está muito acostumado. Muito mais que os dados e os slides que eles mostram, o que está agindo ali é um gatilho mental em forma de controle narrativo, que toca o seu, por assim dizer, coração. Nós chamamos a isso de apelo à emoção. Quando esse apelo te atinge direitinho, e temos formas para fazer isso, você sente que faz parte daquilo e sua mente muda para que você realmente demonstre que faz. E é aqui que a brincadeira acontece. Ao sentir essa força da emoção, você reage a ela fazendo com que ela funcione de verdade. Então, isso se mantém por um tempo, até que a emoção seja sobrepujada pelo seu dia a dia e você retorne ao que era. Isso é tão levado em conta que a maioria das empresas contam com programas de incentivos frequentes, para evitar inclusive que você vá para o lado oposto, o de entender que a empresa irá falir ou coisa assim, e acabe também agindo para que isso aconteça, o que a gente chama de autoprofecia. Agora a gente está falando sobre uma palestra de uma pessoa desconhecida colocada em um ambiente que claramente é feito para te oprimir, né? Uma palestra X em uma empresa. Transponha esse pensamento para uma outra realidade que ainda por cima tem uma história milenar por trás, que foi implantada no seu cérebro desde que você nasceu e que ainda por cima não tem formas aparentes de dar errado, que é o ambiente religioso. Pois é, essa é a força da manipulação emocional no ambiente religioso. O que uma religião faz a você é exatamente a mesma coisa que um coach. Ela promete a você que se você acreditar nele, no caso da religião, no dirigente, você também terá benefícios a longo prazo que não são mensuráveis direito. Mas sinceramente, isso nem importa. O que importa são os gatilhos colocados ali na hora da reunião. Seja você tendo um encontro com Deus ou incorporando um guia espiritual, o que isso promete a você é uma situação especial em sua vida, que se você seguir direitinho os preceitos que a religião te dá, e eu vou te dizer, não se engane, as benesses que a religião te proporciona são ali, na hora, e não na morte. Quando você tem esse encontro com Deus ou com um espírito qualquer, o que você está fazendo é ativando uma série de gatilhos que nós gostamos de ter desde que a gente nem andava ereto ainda, desde que a gente era primata. Quando primata, a gente gostava de grupos e de sermos reconhecidos como parte de um, assim como um bando de gorilas. Como primata, a gente gosta da sensação de cuidado demonstrado pelo membro mais forte do grupo, como faz um pastor, um bispo ou coisa assim. Como primata, a gente tem medo do desconhecido, a gente age com desconfiança e colocamos em nossas mentes que o sobrenatural pode nos atacar em algum momento. A gente se sente confortável em nos refugiar atrás de alguém que, em teoria, tem coragem ou sabe interpretar os sinais. Como primata, nossos cérebros são feitos para economizar energia, então a gente não gosta de pensar além das explicações que alguém já nos dá. Se você duvida, dá uma olhada naquela pirâmide de educação que nós temos aqui no Brasil. Por isso nascem as tradições, e por isso também temos poucos magos e um monte de religiosos que só seguem receitas prontas. Como eu estava falando lá no início do vídeo para os magos anjos, a magia depende de conhecimento e ela sempre foi assim. Se você olhar as biografias dos nomes clássicos da magia, você vai ver que nenhum deles era tipo um à toa na vida, por assim dizer. Eram pessoas formadas, pesquisadoras, em sua maioria, que decidiram tentar compreender o mundo e o faziam a partir das ferramentas que tinham à sua volta. Nós acreditávamos antigamente em deuses, demônios, fantasmas, porque o nosso conhecimento não conseguia alcançar certos lugares. Então a gente supunha coisas e parte dessa suposição tinha a ver com essa questão sobrenatural, mas a outra parte não. O Esteganografia do Tritêmios, por exemplo, era um tratado de matemática, assim como as fórmulas químicas eram de alquímicas,
eram de metalurgia e algumas outras deram origem à forma de purificação de materiais que nós usamos até hoje. Os escritos da magia do caos são tratados de psicologia, não em sua superfície, mas em seu cerne e assim por diante. O próprio Corpus Hermeticum é uma parábola de Hermes usando Poimandres, que é o conhecimento, para encontrar Nous, que é a razão. Pode procurar no Google o significado dessas duas palavras, Poimandres e Nous, para você ver. Isso quer dizer que a magia só dependeu do sobrenatural porque a gente não sabia explicar o que era, por exemplo, um gatilho mental. E por conta disso, por conta também da pressão que a religião fazia em tempos de Idade Média, a gente falava do sobrenatural. Mas o nosso conhecimento mudou, e com isso mudou também a forma de ver a magia, exatamente porque magia é e sempre foi conhecimento, e o conhecimento é e sempre foi o agente de mudança de vida. Mas Nino, não, isso não explica como a magia funciona. Então, vamos lá. Mas para isso, antes da gente ir lá, você precisa compreender uma coisa antes de mais nada. E o que eu vou lhe contar aqui vai ser com carinho, não tenho nenhuma pretensão de te zoar ou de te menosprezar, fechou? Em geral, a gente tem a tendência de chegar a conclusões erradas, e isso acontece porque nós temos a mania que está conosco desde sempre, a de não gostar de não saber. A gente não gosta de não saber, e quanto menos a gente sabe, menos a gente gosta de não saber. O problema disso é que descobrir as coisas dá trabalho. Então a gente vai para uma solução bem mais prática, a gente inventa a solução. Isso gasta menos energia porque a gente não precisa ficar ligando os pontos das informações. Ou qualquer coisa que a gente ache já nos deixa satisfeito. Então quando a gente vê coisas que não compreendemos, automaticamente a gente usa o nosso cabedal de crenças e fé, não só as religiosas, para preencher as lacunas. Então a grande questão aqui é, o que você sabe sobre o comportamento humano? E eu não estou falando sobre seu vizinho, sua tia ou sua avó. Eu estou falando sobre o comportamento da espécie mesmo. Porque algumas pessoas, por exemplo, não gostam de coentro e outras gostam de coentro. Então, no geral, o que a gente faz é uma simples associação de tudo que temos em nossas cabeças e chegamos a uma conclusão a partir disso. É inconsciente da nossa parte. Nosso cérebro simplesmente faz conexão entre tudo que a gente já passou, todas as informações que a gente tem e dá uma conclusão a partir daí. Só que, principalmente agora com a internet, a maioria das informações que estão com a gente estão erradas e você pode ver sobre tudo isso o que eu disse nas coisas que eu deixo por aí. Lives, vídeos, podcast. É um monte de gente tentando dizer a um mago o que um mago tem que fazer e ficando putos quando o mago não faz o que eles acham que é magia. E mais, as pessoas esperam que um mago faça o que eles querem que um mago faça, e se o mago fizer o que eles esperam que um mago faça, elas dizem que isso não existe. Essa percepção nos diz uma coisa, que eles já têm uma ideia na cabeça e não estão dispostos a mudá-la de forma nenhuma. É dos sábios mudar de opinião frente a novas evidências. E isso chega ao ridículo das pessoas ficarem bravas comigo, porque quando me perguntam por onde começar na magia, eu mando as pessoas para a escola. Como a magia funciona então? De forma oposta à religião. A religião precisa de pessoas ignorantes, que não perguntam ou que perguntam o que a religião já explica. Você acha que seu tio é médium? Mas você já se perguntou o que é mediunidade? E foi atrás disso de verdade? Ou você perguntou e deixou que a religião te respondesse? Pois é. A religião responde sobre ela mesma, e eu só estou falando isso porque vivemos em um país onde a religião é colocada a nós desde que estamos acostumados com essas amarras. A magia, por outro lado, é a liberdade. Então eu fui atrás de entender mediunidade. E sabe o que eu descobri? Que ninguém nunca explicou a mediunidade além dos pensamentos religiosos sobre o assunto. Nunca! Eu disse nunca! Então, o que eu fiz? Fui atrás de saber e percebi que o que está acontecendo na mediunidade não é nenhum fenômeno maluco. É algo bem comum dos cérebros e só. E isso é magia. Agora eu consigo usar esses dispositivos para o seu bem, te explicar, te deixar usar isso para que você chegue aonde você quer chegar. É o conhecimento, novamente, mudando a realidade. Hoje eu sei criar um rito que vai despertar em você exatamente o que eu preciso que desperte para te dar o resultado que você me pediu que desse. E eu sei disso porque eu fui atrás de descobrir como o nosso cérebro funciona, como o ser humano funciona, dentro de um rito. E, portanto, eu sei construir o que eu preciso construir para fazer sua mente mudar. E isso é tão real que eu vivo falando para vocês sobre isso. Meu atendimento continua funcionando, porque é uma simples questão de mudar sua mente. A magia funciona porque o conhecimento nos dá caminhos e o mago faz você trilhar esses caminhos e é só isso. Agora, com tudo isso que eu falei no vídeo de hoje e que falei nos vídeos anteriores, você não acha que a fé que você tem, a crença que você sustenta, não é um ótimo caminho para a gente mexer, que vai te levar de onde você está para onde você quer? Então,
É por isso que incorporação funciona mesmo que espíritos não existam. E é por isso que fazemos nosso trabalho de atendimento espiritual energéticos às quartas lá no nosso templo. A gente incorpora, a gente faz incorporar, mesmo que não existam espíritos, porque na verdade o que controla a sua vida é a sua mente. E o mago sabe fazer sua mente funcionar a seu favor. No fim das contas, a magia só funciona por um único motivo. Porque o todo é mente e o universo é mental. Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que você foi até agora. Tchau.